Bom dia, senhor presidente Adhemar Traiano. Bom dia, secretário doutor René. Seja muito bem-vindo à casa. Inicialmente, gostaria de parabenizar todos os parlamentares que estão presentes. É um dia muito importante, principalmente nessa primeira apresentação do novo secretário da Fazenda. O senhor, secretário, já abordou alguns temas que seriam parte das minhas dúvidas. De qualquer forma, eu gostaria de recapitular e, em cima disso, pontualmente, o senhor possa nos fazer essas respostas. Nós vivemos nos últimos 8 anos um governo que, para conseguir cumprir os seus compromissos, sangrou demais a população paranaense, aumentando IPVA, ICMS, aumentando a água, a luz, tarifas do Detran, taxando aposentados e pensionistas, com a desculpa que os demais estados da União também faziam esta mesma forma. Inclusive, nós, na época da oposição, cobramos e alertamos o que Vossa Excelência acabou de dizer, dos problemas que davam com a antecipação do ICMS. Inclusive, para conseguir atingir a meta fiscal, foi feita a antecipação do ICMS através das empresas do Paraná Competitivo. Isso, sem sombra de dúvida, vai dificultar demais as seguintes administrações, como essa que está começando e que nós queremos que seja extremamente vitoriosa. Então, inicialmente, em novembro de 2018, ao final do mandato da governadora Cida Borghetti, o então secretário da Fazenda, José Luiz Bova, afirmou durante a reunião de transição com a equipe do governador eleito Ratinho Júnior que a gestão da ex-governadora estaria deixando ao governo do Paraná um saldo de cerca de 5 bilhões em caixa. Desse valor, cerca de 3 bilhões estariam comprometidos com restos a pagar, ou seja, obras e convênios já assinados e autorizados. Assim, o superávit financeiro herdado seria de aproximadamente 2 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelos meios de comunicação oficiais do governo, como a Agência Nacional de Notícias e também por diversos veículos de imprensa, como a Rádio Band News e os jornais Bem Paraná, Folha de Londrina, Diário do Noroeste, Centro-Sul, Correio do Povo. No início de janeiro, contudo, o senhor, secretária da Fazenda, disse em entrevista coletiva que estava pilotando no escuro, em alusão à impossibilidade de afirmar com clareza sobre qual era a situação financeira do Estado no início da sua gestão, algo que agora nós já vimos que o senhor está por dentro de todas as informações. Por esse motivo, era importante que o povo paranaense, inicialmente, e Vossa Excelência já respondeu algumas perguntas, mas era importante que relembrasse isso. Diante desses fatos, questionamos ao senhor, qual o saldo efetivamente deixado em caixa pela governadora Cida Borghetti? Quanto foi deixado de restos a pagar? E qual o superávit financeiro efetivamente deixado pelo governo anterior? Segunda pergunta, antecipação do reajuste da Sanepar. Em 5 de fevereiro desse ano, no evento Paraná Day, onde a XP Investimentos reuniu investidores, o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, falou a respeito da possibilidade de antecipar o aumento escalonado da tarifa d'água. Em 2017, a AGEPAR autorizou a Sanepar a fazer um aumento de 25,63 a ser escalonado em 8 anos, ou seja, até 2025. No entanto, alegando que as tarifas da água e esgoto estavam defasadas em relação aos reajustes não aplicados ao longo dos anos anteriores, o presidente da companhia afirmou no evento que a empresa estuda uma proposta em que o reajuste de 25,63 seja aplicado completamente em 2 ou 3 anos e não até 2025, como inicialmente estabelecido. Nas palavras de Stabile, a antecipação seria boa para os consumidores, pois quanto mais tempo você posterga essa dívida, mais cara ela fica. E quem vai pagar essa conta é a população. Queremos agir de forma que os consumidores sejam menos penalizados pelo que não foi feito no passado. É insensata a medida proposta pelo presidente da Sanepar, evidente que a antecipação das tarifas de água e esgoto não pode ser boa para o bolso dos paranaenses, já que paga altas taxas de água, luz, pedágio, etc. Ao contrário, a proposta só atende os interesses dos acionistas privados da Sanepar. De uma empresa pública que tinha por princípio zelar pelo bem-estar do povo paranaense, a Sanepar tornou-se uma empresa voltada a gerar o máximo de lucro para ser distribuído aos sócios privados, ao longo do governo anterior, do governo do PSDB. Os reajustes tarifários somos 139 nos últimos 8 anos, enquanto a inflação no período foi de apenas 59,53. A distribuição dos lucros, por sua vez, aumentou quase 9 vezes. Esta distribuição foi de 37 milhões em 2010, chegando a 319 milhões em 2017. Diante disso, senhor secretário, nós queremos algumas perguntas. E aqui é importante
uma diferença tênue que existe entre a primeira e a segunda. O senhor secretário sabe se houve compromisso entre o governo do Estado e os acionistas privados da Sanepar de antecipar o reajuste escalonado em 8 anos? Dentro do governo... Deputado, por favor, conclua a sua pergunta. Som aqui, por favor. Obrigado. Dentro do governo, e aí a diferença tênue entre a primeira e a segunda pergunta. Dentro do governo, como acionista controlador da Sanepar, já decidiu se apoiará a antecipação desses aumentos? Qual será a política do novo governo com a Sanepar? A companhia será administrada para gerar lucro dos investidores privados ou para prestar serviços de qualidade para a população? Eu agradeço e aguardo as respostas. Obrigado, presidente. Nobre deputado, eu vou lhe dizer, no assunto com relação à Sanepar, eu não tenho ingerência, ela é uma empresa aberta, ela tem a sua política, tem o seu conselho de administração, na qual eu não faço parte, ela tem autonomia para seguir, fazer a sua formulação de política e a sua consistência com relação ao pagamento de dividendos e investimentos. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, sendo muito franco, muito honesto, talvez as pessoas não perceberam, ainda aqui no estado do Paraná, é que nós dificilmente teremos receitas extraordinárias ou grandes incrementos de arrecadação de ICMS, a menos que operações sejam feitas de natureza transitória. Ou seja, a capacidade de arrecadar, ela praticamente está definida. A economia pode crescer mais 2,5%, 2,70%, então vai ter um incremento percentual com relação ao fluxo de ICMS, mas que também é comido pela própria natureza das vinculações constitucionais. Então, para que, de fato, o Estado tenha uma taxa de crescimento sustentável, nós temos que fazer um grande projeto de redução de custos e de busca de eficiência. Esse é o principal ponto hoje do Estado. O Estado tem que entrar num grande projeto de um novo Paraná, incentivando de forma de gestão do Estado mais competitiva, analisando de forma muito adequada a formação de custos, os ganhos de produtividade. Tudo se passa como se estivéssemos dentro de um universo privado, onde os agentes têm que responder às necessidades da população de produtos mais sofisticados, de melhor qualidade. O que eu tenho a lhe dizer, lhe trazer, é o seguinte, é que o Estado tem que ser mais eficiente. E a questão das empresas estatais, as empresas controladas pelo Estado, é a mesma lógica. Elas têm que buscar mais eficiência. Como? Seja por redução de custos, seja implementação de técnicas mais modernas de gestão, seja por parcerias. Essa é a equação. O Brasil mudou. O Brasil hoje vive um momento delicado, extremamente complexo na sua natureza, e não cabe mais. Nós temos hoje 9 estados da federação com problemas, e esses problemas eles afetam a União. Então, do ponto de vista objetivo, ou seja, eu não tenho ingerência, e até por força de lei, a nova lei das estatais proíbe que a Fazenda, mesmo sendo controlador, tenha ingerência para que a sociedade, os acionistas, os stakeholders estejam presentes nessa empresa. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma parte, não sei se é possível. Deputado Ussi, Vossa Excelência terá que se inscrever, não há como fazer a parte. É que a questão da Sanepar é pontual, e já que o secretário não tem incumbência... Está sem som aí no microfone. Não, nós estamos num debate aberto. Sem som. A questão da Sanepar é pontual, acho que cabe a resposta. O microfone mais próximo ao Ussi, senão ninguém entende. Nós podemos ceder uma parte do tempo para o líder do governo poder explanar, que é uma dúvida que eu tenho com o secretário, que talvez ele possa responder, e eu agradeço. Acho que democraticamente, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me permitisse, o deputado tem toda a razão em questionar a Sanepar. Realmente o secretário fez essa declaração, fez mesmo. Só que num contexto, senhor presidente, que eu quero responder a todos, o seguinte contexto. Cumulativamente, se feita a soma, a conta técnica do que é aplicado durante os anos, seria mais vantajoso para o consumidor que fosse aplicado de uma vez só. Seria, não que ele vai fazer.
cumulativamente, levando em conta a matemática, porque parte-se do seguinte pressuposto: a autorização já foi dada pela AGEPAR, já é fato concreto, vai ter que ser aplicado isso. O secretário, o presidente da Sanepar, fez um exercício apenas e vazou para a imprensa do ponto de vista técnico. Mas, evidentemente, que não é uma decisão do governo, isso não vai ser feito. Portanto, estou aqui respondendo a Vossa Excelência que a preocupação da Vossa Excelência é válida, mas não passou de um exercício de conta e futurologia. Nós agradecemos e, dando sequência, secretário, a pergunta 2 da Sanepar foi respondida dentro dessa linha, mas a pergunta 1 não. Qual o saldo efetivamente deixado em caixa pelo governo anterior? Quanto foi deixado de restos a pagar? E qual o superávit financeiro efetivamente deixado pelo governo anterior? Se Vossa Excelência que não tiver essas respostas agora, nós podemos combinar, fazer um requerimento e é respondido depois. Mas é importante, até para nós tirarmos essa dúvida, que uma parte diz que deixaram 5 bilhões, outra diz que não tem, e a Vossa Excelência, que assumiu e está dentro de tudo que está acontecendo, esclarece essa dúvida para o povo paranaense. Eu peço aos senhores deputados, tanto ao secretário, que sejam mais práticos em relação às perguntas, senão o tempo nós vamos estourar aqui muito além daquilo estabelecido. Então, que sejamos pontuais para a pergunta e a resposta. Nobre deputado, o que eu posso lhe apresentar é o que está exposto aqui. Isso aqui está no balanço do Estado. Dá para ver? Não? Ah, não? Não, mas não dá para ver aqui? Não, o painel não está. Ah, não? No seu painel, não tem? Tá? É isso aí que é o balanço do Estado. E os senhores têm um Tribunal de Contas para analisar e responder. Eu não vou entrar no debate sobre a narrativa, o que ficou, o que não ficou. O balanço diz. Está aqui, os números estão aí publicados. É esse aqui o número. O Tribunal de Contas do Estado pode vir conferir, e qualquer agente público pode também conferir. O valor efetivo disponível, a disponibilidade de caixa em recursos vinculados a fundos cujo o Tesouro não tem acesso, não tem controle sobre esses fundos, porque eles são fundos destinados a temas específicos, monta 2 bilhões 501, que o Tesouro não tenha nenhum controle. Aquilo que é recurso livre, receita livre para uso de qualquer fonte, foi só 192 milhões de reais. O total de restos a pagar monta 2 bilhões 409 milhões. Portanto, deixaram 192 milhões para e não recursos 5 bilhões, livres, como foi falado. Para recursos livres, sim. Eu agradeço, secretário. Está no balanço do Estado.